Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o carro de 2022 da Fórmula 1, porque ele foi apresentado, né? A gente tem aqui o carro, né, que foi mostrado esses dias aí atrás. Eu vou explicar aqui para vocês aí o que muda em relação a essa temporada, né? Dá para ver que são mudanças bem drásticas, talvez as mudanças mais drásticas de regulamento da história da Fórmula 1, né? Pelo menos nesse passado recente, né, onde a Fórmula 1 se tornou cada vez mais complexa, né? Estou aqui para explicar o que deve mudar, qual o efeito, que em teoria isso deve resultar nas corridas da Fórmula 1. E vamos ver, né, se isso vai ter efetividade na próxima temporada. Mas eu pessoalmente sou muito pessimista ou muito realista em relação a mudanças de regulamento, né? A Fórmula 1 faz mudanças de regulamento consistentemente desde 2008, né? Quando a gente tinha um regulamento muito livre, e sempre num caminho de mais restrições, de mais mudanças para deixar mais complicado a construção dos carros, e nem sempre isso tem dado resultados. Um ano ou outro, a temporada da Fórmula 1 ficou boa, ficou bem competitiva, mas na maioria dos casos a tendência foi só aumentar a disparidade, né, deixar as corridas mais engessadas. Então, assim, eu sinceramente não sou um grande fã de mudanças drásticas que ainda tendem a ser mais restritivas. Mas estamos aqui para explicar o que muda e eu vou explicar também o histórico de mudanças da Fórmula 1 desde 2008 e seus resultados mais pro fim do vídeo, porque o que realmente importa aqui para as pessoas que vieram aqui é o que vai mudar basicamente no carro, né? A gente vai mostrar aqui, eu não sou o Gaveta, tá, gente? Quem vê aí muito o Jovem Nerd, o Nerdcast, o canal do Gaveta aqui no YouTube, eu não sou um mago da edição, eu não sou esse tipo de pessoa ainda, eu preciso melhorar muito nesse sentido. E eu vou tentar explicar aqui, colocando a foto aqui do meu celular, né, e mostrando aqui a foto do carro para tentar exemplificar o que muda em princípio, né? Só aumentar aqui um pouco o brilho porque tá muito apagado, né? Não dá para, tá muito Snyder Cut aqui, né? Deu uma melhorada boa agora, ó. Vamos aqui mostrar o bico. A gente já vê que tem uma mudança muito grande. Isso já influencia basicamente todo o carro em si. Ele continua com a mesma largura que temos na Fórmula 1, em princípio, assim, de ele acompanhar a largura máxima do carro. O carro da Fórmula 1 vai mudar em dimensões. Ele vai voltar para o que era 2016, quando era muito mais fácil perseguir o carro da frente? Não. O carro de Fórmula 1 vai continuar grande, só que ele vai reduzir 5 centímetros em questões de largura, ele passa de 2 metros para 1,95, que é importante, mas não acho que soluciona aqui. É o principal problema da Fórmula 1, para mim não são as asas e sim o tamanho dele, né? Porque o tamanho dele influencia muito até como se a facilidade de perseguir o carro da frente. Eu vou explicar isso depois. A questão é, a gente tem aqui esse carro que o bico fica do mais ou menos do tamanho em princípio, ele vai acompanhar a largura máxima do carro como é atualmente, desde 2019, porém as asas, elas são bem mais simples e elas são mais largas, né? A gente consegue perceber isso e tem essa parte aqui do bico que também é mais alta. Vamos lembrar que não todos os carros vão ser iguais, vai ter uma liberdade de projeto do carro, mas elas tendem a variar alguns pequenos detalhes, assim, então não deve ser tão diferente como neste ano, assim, a gente vê princípios diferentes de bico, né, entende? Então, assim, a gente tem isso. A gente tem agora também essa parte aqui por cima do pneu, né, que é também para a tendência de tentar diminuir o arrasto que é gerado pelos pneus, para ajudar os carros a seguirem uns aos outros. Os pneus, vamos lembrar disso também, são diferentes para a próxima temporada. A Pirelli continua como única fornecedora, porém, o aro vai ser 5 polegadas maior, o que torna os pneus mais pesados. Para mim, essa é a pior mudança da Fórmula 1 para a próxima temporada. Os pneus, em todo geral, as rodas vão ficar 25 quilos mais pesadas, o que vai exigir uma reconstrução total de suspensões, eixos. Então, assim, que a gente vai lembrar, o ralo que está aqui no carro parece que é uma mudança pequena, mas ele obrigou a reprojetar a aerodinâmica de muitos carros e ele pesa 8 quilos. E 8 quilos de lastro foi o suficiente para quebrar o chassi da Force India de 2017. Ou seja, um carro que tinha um ótimo chassi precisou de uma reconstrução total dessa parte do carro porque o ralo quebrou com o peso extra dele. Então, assim, qualquer mudança na Fórmula 1 é muito sentida. As entradas de ar vão ser diferentes, né? Que a gente está olhando, elas vão ser diferentes. E a largura do carro nessa parte aqui vai ser menor, para que o ar passe direto e chegue ao carro que está atrás, entende? Esse é um tipo de mudança. O assoalho não vai ser mais tão largo, a gente consegue ver isso. Vamos ter efeito solo nos carros, né? A efetividade disso é muito desconhecida, até porque o efeito solo foi banido da Fórmula 1 há muito tempo atrás. E é uma ideia também para com a simplificação aerodinâmica, com a meio rudimentarização de muitas partes mecânicas do carro, de manter um pouco da velocidade, já que foi muito efetivo. Porém, a gente não sabe a noção real de quanto isso é efetivo ou não. A gente vai ver também que não tem mais barbatana de tubarão nos carros, nem a parte completa ou incompleta, não sei se isso vai ser permitido. Então, assim, há esse tipo de mudança, há uma redução significativa dos apêndices em cima do assoalho, então, assim, os carros vão estar bem mais limpos aerodinamicamente falando. A capa do motor deve continuar um pouco parecida.
E a gente também vê o aerofólio que é diferente também. Agora ele não é uma peça, ele é uma peça única, ele não é uma peça montada assim. Tem as partes laterais e tem a parte de cima. Ele é uma peça única agora. E a gente consegue ver também aqui o DRS. Não, foi para a Fórmula E. Foi para a Fórmula E. Mas o DRS continua ali. O DRS vai continuar, só que ele vai ser menor. Hoje a abertura do DRS é de mais ou menos 20 centímetros, ou seja, é uma coisa bem grande, né? Eu acho que 20 centímetros mais ou menos o que ele é. Então, assim, o DRS é uma abertura muito grande e ela foi aumentada em 2019 para tentar proporcionar mais ultrapassagens, porque 2017 e 2018 foi um ano de completa procissão, corridas chatas, horríveis, paradas, e para tentar resolver esse problema, eles aumentaram o tamanho do DRS, aumentando o impacto que ele tem na velocidade de reta. Então, assim, o DRS vai ser diminuído na esperança de que ele vai ser menos necessário e que os carros vão conseguir seguir uns aos outros com mais proximidade. Eu acho que a mudança que vai permitir que os carros se aproximem mais é a pequena diminuição do tamanho, porque a gente tem que entender. Por exemplo, né, vamos pegar aqui, a minha mão é um carro de Fórmula 1, como ele é hoje. Quando eu passo assim, eu quebro uma barreira de ar muito grande que ela vai se estender por mais tempo, entende? Agora o carro de Fórmula 1 de 2016, né, basicamente ele era os três dedos, né, se assim podemos dizer. Ele quebra uma barreira de ar, assim como o que é o de 2017 para frente, que é de 2 metros. Mas o de 1,80 como o de 2016, ele quebra uma barreira menor que vai estender por um cone, né, o cone de ar, que é uma teoria da Fórmula 1, muito menor. Então assim, a barreira de ar que ele quebra é menor, então você tem mais ar para o carro de trás, que essa é a ideia. Então, necessariamente, não é uma ideia de asas em si, porque quanto mais asas um carro tem, maior o vácuo que ele gera também. A gente tem que lembrar disso também. Então, um carro com mais asas em certos circuitos vai gerar melhores corridas. Por exemplo, em Monza, um carro de 2008 tende a tendência de gerar mais ultrapassagens do que o carro de 2009, por exemplo, porque você tem uma consequência de as asas gerarem um vácuo maior e com isso os carros vão conseguir se ultrapassar com mais facilidade. Aí é um medo dessa nova Fórmula 1 os carros conseguirem se seguir, mas e o vácuo? Como é que ele vai funcionar? Se o ar passa por maior parte do carro, a ideia é que o vácuo vai ser diminuído, né? Será que eles vão conseguir seguir mesmo? Porque se a gente olhar, vamos lembrar um pouco de 2008, recomendo vocês verem o GP do Japão de 2008, a gente teve bastante ultrapassagens, né? E assim, uma das brigas que eu acho mais legais daquela corrida é a do Raikkonen com Kubica no final da corrida. A gente tem aqueles carros de 2008, são os meus carros favoritos de sempre, né? São carros maravilhosos e lindos para mim, né? Tem gente que não gosta, conheço gente que não gosta, eu respeito também quem não gosta, ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas, né? Mas a gente tem que lembrar assim, a Fórmula 1 daquela época, eles tinham carros muito carregados de asas. Por exemplo, vou te mostrar o carro aqui da BMW, né? Esse era o carro da BMW. Olha como é que o carro era carregado de asas. Ele era um carro bem complexo aerodinamicamente falando, né? E assim, houve a briga final entre o Raikkonen e o Kubica, e a distância entre os dois estava entre 4 e 5 décimos. Hoje na Fórmula 1 você perde, em teoria, 7, 9 décimos atrás de um carro. Muito difícil você seguir com mais proximidade do que isso, a não ser dependendo dos pneus. E naquela época, pneus não se desgastavam igual hoje, né? Na época, a Bridgestone fazia pneus que duravam bastante tempo, né? Então, assim, esses carros perdiam menos tempo. Por quê? Porque os carros muito carregados aerodinamicamente perdiam menos tempo e você tinha mais brigas em pista, mesmo sem sistemas de ultrapassagem, do que temos hoje, apesar de hoje termos sistemas de ultrapassagem. A gente tem isso muito porque os carros daquela época eram menores em dimensões. Eles tinham 1,80 de largura, eles tinham também um comprimento que variava de 4,5 metros para 4,7 metros, o que não era algo nada absurdo. Esse ano a gente tem carros de 5,50 metros a quase 5,80 metros, que são carros enormes, e 2 metros de largura. Então carros muito grandes, né? E que vão causar um impacto muito grande, né? Quando passam na pista, fazendo que haja uma camada muito grande sem ar. Então os carros que vêm atrás perdem 50% da eficiência aerodinâmica. A questão é, nesses carros, mesmo tendo mais asas, a perda era menor porque o objeto era menor, então o impacto que ele tinha no ar era menor. Então a questão é, não necessariamente significa que restrições aerodinâmicas vão ajudar. Até porque em 2009, a gente teve uma mudança desses carros para carros totalmente simples aerodinamicamente, né? Para a ideia de melhorar as corridas. Para mim foi o maior erro da história da Fórmula 1, porque isso causou a saída da Toyota e da BMW, porque eles já tinham carros prontos, precisaram reprojetar totalmente do zero. Para a Toyota até foi um negócio muito positivo, porque eles fizeram um carro melhor em 2009 do que em 2008. Para a BMW foi o contrário, o carro de 2008 era ótimo e o de 2009 não era. Então assim, a gente teve essa mudança, eles precisaram reprojetar os carros do zero na crise de 2009 e por causa desse custo e pela ainda não terem se recuperado totalmente da crise, saíram da Fórmula 1. Então, assim, eles reprojetarem o carro do zero foi um problema por causa disso, né? Porque você nunca sabe como é que o carro vai estar no que vem, entende? Às vezes era melhor manter os carros como estavam e
Adicional que temos hoje que são sistemas de ultrapassagem, porque eles são benéficos, na minha opinião. Nenhuma categoria foge dos sistemas de ultrapassagem. A Indy tem, os Toca Brasil tem, DTM tem, a DTM tem DRS agora. Então, assim, sistemas de ultrapassagem vieram para ficar. Então, não dá para acreditar que as categorias vão se manter sem os sistemas de ultrapassagem. Eles vão acontecer, gente. Não tem como fugir muito disso. Eu acho que o DRS foi bom para a Fórmula 1. Tem gente que acha que foi ruim, mas eu acho que foi ótimo, porque as corridas se tornaram mais movimentadas, se tornaram melhores, na minha opinião. De 2011 para cá, a gente teve ótimas corridas muito movimentadas, muito disputadas, entende? Então, assim, eu acho que os sistemas de ultrapassagem são ótimos para a Fórmula 1. Óbvio que eles têm que ter suas modificações, não pode se tornar as ultrapassagens muito artificiais. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar com uma corrida que são procissões enormes, porque essas coisas ficam glorificando os anos 80 e 90 da Fórmula 1, mas as corridas eram iguaizinhas, eram nos anos 2000. Eram corridas, assim, chatas em algumas medidas. Teve corridas que foram ótimas, que houveram muitas ultrapassagens. Eu não estou dizendo que se já todos os sistemas não vai haver ultrapassagens. Vai haver, mas não necessariamente vai haver menos. E não necessariamente que ter corrida sem sistema de ultrapassagem é melhor do que com sistema de ultrapassagem. Vocês que entenderam. Ficou um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam. A gente tem que entender. A Fórmula 1 já fez mudanças aerodinâmicas, de regulamento muito drásticas no passado e não necessariamente deram certo, entende? De 2008 para 2009 fizeram essa mudança e o número de ultrapassagens caiu. Então, assim, mesmo com menos asas, em teoria com carros mais fáceis de se seguir, houve menos ultrapassagens do que houve em 2008. Em 2010 mantiveram o regulamento, houve um aumento de ultrapassagens, até porque não tinha mais reabastecimento, que foi uma medida acertada. Eles mudaram também o perfil dos pneus, né? Os pneus da frente ficaram mais estreitos que os de trás. E aí a gente teve uma categoria melhor. Só que não teve tantas ultrapassagens assim. Em 2011 criaram o DRS e as ultrapassagens subiram muito, né? Até porque o DRS permitia, nem que às vezes são ultrapassagens, você ficar mais próximo nas curvas, né? Disputar mais as posições. Então, assim, o DRS ajudou muito a ter mais ultrapassagens. Só que em 2011 houve um domínio muito grande da Red Bull, muito porque os carros tiveram umas mudanças pequenas, não podia mais babatana de tubarão, eles conseguiram se ter melhor nessa filosofia aerodinâmica nova. Aí houve também a entrada dos pneus Pirelli. Então, assim, houve essas mudanças, né? Não é hora de me telefonar, gente, tá? Aí a questão é, 2012 houve também a mudança, que os bicos de ornitorrinco, os bicos reduziram, houve uma Fórmula 1 melhor por um curto período de tempo, mas no final da temporada, foi uma temporada incrível, né? Mas a Red Bull já despontava como uma equipe que melhorou muito, né? Em 2013 a gente teve uma Fórmula 1 que manteve as regras, porém a Red Bull dominou de uma maneira tão incrível que ficou meio notório que a FIA precisamos mudar de novo. Aí mudaram para um bico mais baixo, aí que veio aqueles horrorosos apêndices de 2014, né? E mudaram também, para mim, a pior mudança da história da Fórmula 1, que foi os motores com potências diferentes, já que o motor híbrido não havia limitação de potência. E está assim até hoje, né? Até que hoje a gente tem uma diferença menor de potência, mas ainda é nítida que existe, né? Só que acontece, a Mercedes teve o menor motor disparado e dominou a Fórmula 1 nesses anos todos, né? Só em 2018 e 2019 que a Ferrari fez um motor melhor do que o da Mercedes, mas foi só nesses anos e não foi o suficiente para garantir as vitórias nesses títulos, porque a Mercedes ainda tinha um carro muito bom. Mas a questão era, essa disparidade de motor causou grande desigualdade na Fórmula 1. Carros com motores Mercedes conseguiram ser melhores, né? A Fórmula 1 não ficou tão boa. A gente viu que em 2015 eles cortaram os apêndices, né? Agora só podia ter um pequenininho, né? E todas as equipes tiveram que ter o bico mais baixo por obrigação, não podia mais aquele apêndice enorme. Em 2016 o regulamento manteve, a gente teve um equilíbrio até um pouco maior. Em 2017 a gente teve a mudança para a largura dos carros, que também foi uma mudança horrível, para os carros ficarem mais rápidos, pneus bem mais largos também, o que reduziu o desgaste de pneus. E a Fórmula 1 ficou bem procissão, bem complicada. 2018 teve o ralo, cortaram a barbatana de tubarão, tiveram que projetar o chassi naquele ano. Aí 2019 teve também os carros ali com as asas mais largas, tudo isso. Foi uma mudança, né, bem interessante, né, para tentar proporcionar mais ultrapassagens. Funcionou imparcial. Em 2020 manteve-se o regulamento basicamente que tinha assim em 2019. E agora em 2021 a gente tem um regulamento diferente, que é um regulamento com assoalho mais simples, né? O assoalho também ele foi estreitado em algumas partes, então a Fórmula 1 mudou e esse novo regulamento funcionou melhor do que estava nos últimos anos, mas ainda assim é uma Fórmula 1 que está longe da sua era de ouro, que foi 2010, 2008, 2007, 2006, também que foram anos muito disputados em questões de título, onde houve equilíbrio notório entre duas equipes pelo menos na frente. Em 2010 houve três equipes brigando na frente, entende? Foi muito raro acontecer o que havia em 2010. Só que o que tinha em 2010
2008, 2007, 2006, esses anos todos, liberdade para testes. Porque para mim o que mais causa também problemas, talvez, né, é que desde 2011 testes foram proibidos e você tinha que depender unicamente do túnel de vento. E isso, e o regulamento desse ano não muda isso. Na verdade, até restringe mais testes em túnel de vento. E isso complica muito a projeção, projetar novos carros, né? No final das contas, você só torna mais difícil construir um carro novo e você aumenta a disparidade entre equipes grandes e pequenas, porque equipes grandes, né, como a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, vão ter túneis de ventos ótimos, ótimos equipamentos para projetar os carros, enquanto as equipes menores não têm. A Force India, durante muitos anos, teve que alugar o túnel de vento da Toyota de 2008. A Toyota não investe mais naquele túnel de vento, ele está lá para algumas equipes. Então, assim, eles têm que usar um túnel de vento defasado para projetar os carros. Isso é totalmente sustentável, entende? Então, assim, essa situação da Fórmula 1 muito depende, muito complica por causa da proibição de testes. Se houvesse testes liberados, eu acho que a Fórmula 1 estaria muito mais equilibrada, porque o teste na pista é o que você precisa, é o que você sabe que o carro está bom ou não. Porque você tem que esperar até a pré-temporada para saber se o carro está bom ou não. É um problema muito grave, né? A gente sabe que isso não é o saudável para a Fórmula 1. Então, eu fico assim com aquela impressão de que essa proibição de testes, para mim, é o principal problema da Fórmula 1. E assim, é óbvio que hoje existem muitos outros problemas grandes, mas esse, na minha opinião, é o que cria a maior parte da desigualdade entre equipes grandes e pequenas. Porque quando as equipes pequenas podem testar, elas podem ver o que está certo ou errado, elas podem ver como projetar o carro de forma melhor, né, testando na pista, em vez de ficar dependendo apenas do túnel de vento, elas conseguem fazer coisas melhores. É só ver que em 2010, em 2008, em 2006, 2007, a gente viu equipes conseguindo menores, conseguindo fazer carros melhores, né? A gente viu equipes como a Force India crescendo muito de 2009, 2010. Óbvio que até que elas continuaram fazendo boas temporadas depois, mas muitas equipes começaram a ter problemas depois desses anos. Então, acredito que a melhor mudança que eles podiam fazer era liberar os testes, mas não foram o que fizeram. Vamos ver o impacto que essas mudanças vão ter, né, em 2022. Eu não sou o cara que fica muito otimista com mudanças drásticas de regulamento, mas elas podem trazer boas mudanças, né? Pode ser que aconteça o que aconteceu em 2012, por exemplo, aqui no primeiro ano, a gente teve a McLaren forte, a Ferrari também. A Ferrari foi um carro fraquíssimo, um Alonso que tirou leite de pedra, mas teve a Lotus andando bem, teve também a Red Bull que teve seus problemas, mas conseguiu fazer um carro competitivo depois. Então, assim, foi um ano bem interessante. Pode ser que em 2022 temos uma surpresa, que a Mercedes não mais domine, porque em 2009 para 2008 foi, acho que a mudança mais drástica assim, lembrando de mudanças muito diferentes, porque mudaram para pneus slicks, né, mudaram toda a configuração de asas do carro, então eram mudanças muito drásticas. A gente houve uma mudança total de domínio. A McLaren, que é a Ferrari, que era os carros mais fortes de 2008, viraram carros bons, mas não eram os melhores, né? Os melhores eram a Red Bull e a Brown, né? A Brown, que era a Honda do ano anterior, que era um carro fraquíssimo, a Red Bull, que era um carro de meio pelotão. A gente tinha também a BMW, que era um carro fortíssimo em 2008, um carro fraquíssimo em 2009. A Toyota ficou um carro de meio pelotão um pouquinho mais forte em 2009. Então, assim, a Renault, que era um carro interessante em 2008, então, principalmente no fim da temporada, virou um carro fraco em 2009. Houve mudanças muito drásticas, né, de desempenho, muito por causa dessa mudança drástica de regulamento. Isso pode acontecer ano que vem. Pode ser que ano que vem a Ferrari seja o carro mais forte. Nunca se sabe. A Ferrari pode ser o carro mais forte ano que vem. Por que não? Entende? Tudo isso pode acontecer. E vamos ver como essas mudanças vão impactar na Fórmula 1 do ano que vem. Eu, sinceramente, não sou tão otimista. Eu não gosto muito da aparência dos novos carros, né? Eu gosto quando a Fórmula 1 tem mais liberdade para projetar seus carros, mas no final das contas é o caminho que a FIA está tomando, é um caminho meio sem volta, tá, gente? Desculpem um vídeo muito longo, mas é um vídeo que precisava de bastante tempo para ser debatido. Deixe seu like, gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí sua opinião. Vocês estão ansiosos para a Fórmula 1 de 2022? Vocês acham que vão dar certo? Vocês acham que vai ser uma Fórmula 1 melhor do que temos nessa temporada? Eu pessoalmente não sei o que esperar. Por esse vídeo é isso, gente. Até o próximo vídeo.